Alô? Oi, Berenice. Oi, tudo bem? Deixa eu Boa aumentar o noite. volume. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Tá me escutando bem? Tô escutando bem, tá muito bom o som. Tá bom. Deixa eu botar mais longe um pouquinho, senão fica só uma testa aqui, né? A gente tem que ajustar, né? Ei, A tela aqui é diferente quando a gente tá só a gente e depois aham, entra na tela. sim. E aí, tudo bom? Tudo jóia. Eu também fazer alguns ajustes aqui. Nós vamos esperar um minutinho para Tá, dar tempo pro pessoal entrar. sim. Final de tarde, aí as pessoas se organizando. Deixa eu até aproveitar enquanto isso para eu saber mais como é que funciona a roupa nesse momento. Eles têm feito lives com frequência, pelo que eu estava vendo, né? É toda semana, todas as Tá. quintas-feiras tem algum tema relacionado a doenças neurodegenerativas, transtornos neuropsiquiátricos, Uhum, e geralmente o Fernando conduz, né, que é sim, a nossa pessoa aí mais da mídia, sim. e eventualmente outros colegas aí, né, que participam também da ROPE. Tá, ok. E é destinada, é direcionada a familiares e cuidadores ou interessados no assunto? Isso, exatamente, é o público geral, né? A gente trabalha para tentar traduzir a Sim, informação aí para de maneira leiga, mas também, né, fiel à literatura, à ciência aí para sim. as pessoas, né, poderem ter acesso à informação. E uma das missões é essa, né? Assim, a gente entende que a informação é um capital precioso, valiosíssimo e subaproveitado, né? Quando a Ah, gente consegue sim. ter acesso aí à informação, né? As pessoas têm condições aí de, às vezes, conduzir as coisas de uma maneira muito melhor, né? Uhum. E é isso. Hoje eu até estava conversando com uma paciente no consultório sobre outro tema. Assim, a gente está falando sobre vacinas até. E daí, a gente tem visto tantas fontes de informação, né, que dando informações, aliás, às vezes diferentes, que as pessoas ficam realmente muito em dúvida sobre que caminho seguir, o que tem que fazer realmente, o que realmente é útil, o que é, né, teoria da conspiração, o que é invenção, o que funciona na prática, o que é arriscado ou não. Então, e ela disse: você tem que aparecer mais, você tem que falar mais sobre isso, tem que dizer essas coisas, você tem que saber dizendo, a gente tem que dizer para as pessoas. Mas a gente É, tende a ficar, não, tá, né? A gente acaba falando mais para quem chega para a gente, né? E aí uhum, muitas uhum. pessoas continuam, às vezes, super em dúvida, com várias dúvidas super, assim, rotineiras, que para nós parecem super rotineiras ou coisas cotidianas, mas que na prática de quem está vivendo aquilo que continua cheio de dúvidas, pode fazer muita diferença se a gente tivesse mais chance de conversar com as pessoas sobre isso, né? Exatamente, né? Então, dos objetivos do canal é esse, né? Chamar pessoas também de referência e que, né, enfim, não, são pessoas aí experts na área e que Uhum. também são formadoras de opinião, mas que às vezes estão com os espaços, né, É. assim, de mídia subaproveitados, né? Uhum. Paradoxalmente, às vezes são alguns mais desocupados, né? Que talvez não tenham tanto vamos dizer, tanta competência, né, para traduzir informação que Uhum. às vezes aparecem mais e acabam distorcendo a informação, né? Exato. É. Então a valorização do clínico com expertise, né, do expert, mas também a facilitação, né, para a gente ajudar a traduzir isso como informação mesmo que a pessoa capture aí, né, que os familiares e os pacientes possam aproveitar. Então uma missão importante aí que a gente tenta contribuir um pouquinho. Isso aí. Então a gente já tem aí algumas pessoas e respeitando, né, o nosso horário, a gente tem um tempo limitado também e a live tem esse objetivo, né, de não ser uma conversa sem fim, né, mas se limitar dentro desse intervalo de tempo, né. Eu vou te apresentar, Berenice, mas assim, dentro, né, desse escopo mais formal, assim, pedindo para depois tu complementar isso, por favor, que é bem legal conhecer as pessoas, né. A gente não tinha se falado, né, eu acompanhei um pouco do teu trabalho aí, né? Vi coisas que tu fez, né? Então, me apresentando também, né? Para quem não me conhece, eu sou Lucas Spanenberg, eu sou médico, psiquiatra, eu fiz doutorado em psiquiatria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em psiquiatria na PUC do Rio Grande do Sul, trabalho no Hospital São Lucas da PUC, numa internação psiquiátrica, então, enfim, né? Tenho a vivência cotidiana aí, né? De assuntos que a Sim. gente trata aqui também, e sou professor da Escola de Medicina da PUC e também pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
né? Temos uma parceria agora com o Instituto Cérebro também, né? Tá, algumas iniciativas aí de pesquisa e facilitador hoje aí da nossa conversa, né? Na nossa troca, também podendo contribuir com algumas coisas. Então, vou te apresentar, né? Como eu te disse brevemente aqui, a doutora Berenice Verli, ela é médica geriatra, Senior Fellow do Global Brain Health Institute, pesquisadora em demência e vice-presidente do Instituto Moriguchi. Né? Fiz muito sintética aqui a tua apresentação, mas te passo um pouquinho aí para te complementar. Sim. Então, como disseste, obrigada pelo convite, por essa chance. Eu cheguei até vocês através do Fernando, né, com quem eu já trabalho e convivo há muitos, muitos anos. E a gente brinca que eu sou bicho dele no Global Brain Health Institute. Uhum. Eu sou da turma que fez esse mesmo fellowship que ele fez depois dele, né? Então, eu sou veterana dele em idade, mas sou bicho dele agora lá na Uhum. então, ou seja, há muitos anos trabalho junto ao projeto Veranópolis, lá na cidade de Veranópolis, Uhum. né? Fazendo as pesquisas que a gente trabalha bastante na área de longevidade, basicamente, mas que do início do ano passado para cá, nós estamos também desenvolvendo uma outra linha de pesquisa que foca em pacientes com Parkinson e pacientes com demência também, né? Além das outras todas que a gente já... Na verdade, a gente já vem estudando demência há muitos anos, mas agora realmente começou essa pesquisa específica com esse grupo de pacientes, né? A gente tem a sorte de estar contando lá em Veranópolis agora com o Dr. Carlos Rieder e com o Dr. Arthur Schuh, que são também do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas, e eles é que estão conduzindo essa parte relacionada à doença de Parkinson. Então, está sendo super bom realmente essa experiência de estar convivendo com eles, né, mais de perto, pelo menos uma vez por mês, assim, bastante horas lá atendendo os pacientes e fazendo reunião com os médicos lá. Então, está sendo uma troca muito, muito legal, né? Trabalho, então, como tu falaste, no Instituto Moriguchi já há alguns anos e na Sociedade de Geriatria também já há muitos anos. Então, claro, a gente vai, né? Mas muito mais a experiência prática da gente ajuda a gente, às vezes, a enfrentar algumas situações do que a nossa experiência só burocrática, assim, ou mesmo de pesquisa, né? Ou acadêmica, né? O acadêmico, exato. Porque, às vezes, claro, lá em Veranópolis, por exemplo, a gente pode fazer pesquisa atendendo os pacientes, uma pesquisa bem clínica, bem prática, realmente, né? Então, isso já dá uma evidência bastante grande disso. Mas boa parte das outras pesquisas que a gente tem feito, que a gente faz, às vezes são muito restritas ou ao laboratório, ou à revisão, né, de literatura mesmo, ou coisas mais teóricas do que práticas, né? E quando a gente tem a chance de fazer também a parte prática de pesquisa, é muito legal, porque sempre agrega muita experiência prática de manejo dos pacientes, né? E aproveito que assim como eu que tu deve ver no consultório também, né? O que ajuda a gente no dia a dia é aquelas coisas de piada de macaco velho, né? Isso aí já vi isso aí uma vez, então... Exatamente, né? Então, a despeito, né, das formações acadêmicas, aqui a gente tem isso, né, inserções aí de pesquisa, acho que a riqueza aí da conversa e a possibilidade de tradução aí para coisas até bem próximas da vida das pessoas é porque a gente é clínico, né, fundamentalmente, e vive também as angústias, né, as incertezas, as dúvidas aí que assolam aí as pessoas, né, e essa conjugação talvez facilite algumas traduções aí, né, algumas coisas aí, né, de ponta, mas é importante mesmo e é exatamente isso, né, concordo plenamente. Acho que a atividade clínica aí é o que também nos possibilita, né, poder estar fazendo uma conversa aí mais qualificada. Mas já vou aí trazendo um pouco para o nosso tema, né, a gente já então exploramos um pouco aí o porquê que a gente pode falar disso, né, mas vamos falar de um tema aqui, a gente, né, tem vários temas que a gente aborda e os temas muitas vezes são as pessoas que trazem, né? As pessoas têm dúvidas e a gente usa terminologias, né, nomenclaturas aí para descrever situações e muitas delas têm uma compreensão para o leigo, assim, né, ou tem um entendimento que foge do sentido, né, do conceito, né? E uma confusão muito frequente é com essas palavras quase idênticas, né? Tem uma sonoridade parecida, se tu falar rápido assim, né? Não dá nem para diferenciar, discriminar uma da outra, mas elas têm significados bastante diferentes, né? E para nós, né, clínicos, isso importa bastante. Então, delírio e delirium, né? Uma sonoridade, né, discretamente diferente, mas significados muito diferentes. Berenice nos ajuda, assim, né? Que diferença é essa, né? O que significam essas palavras?
Bom, então até depois eu vou pedir para tu me ajudar, porque na questão de delírio tu lida bastante também na tua Vamos prática. lá. Mas de uma forma bem simples, né? A gente chama de delírio essas alterações mais crônicas relacionadas a alguns quadros já mais cronificados também, mais persistentes. Geralmente, por exemplo, a gente chama de... As pessoas, às vezes, podem ter associados à demência ou não, né? Alguns quadros de delírios persecutórios, de alucinações, né? Uhum. Alucinações que podem ser visuais ou podem ser auditivas, está escutando coisas ou está vendo coisas, né? Então, esses delírios acontecem bastante nas pessoas que sejam algumas com demência, outras com outras doenças psiquiátricas também apresentam esses quadros que vão surgindo ao longo da evolução da doença em si. Tem dias melhores, dias piores, tem formas de manejar isso, né, seja com medicação ou sem medicação. A gente vai precisando ajustar isso de forma a tornar essa pessoa, facilitar a convivência dela na família ou na instituição de longa permanência onde ela esteja, ou no hospital, que seja, onde for, né? E a gente chama de delirium, essas coisas, essas mudanças bem agudas, né, que acontecem geralmente nos pacientes, a gente vê bastante isso nos pacientes com demência, né, nos pacientes idosos também, às vezes mesmo sem demência também apresentam isso em alguns momentos, e são geralmente relacionadas a tem alguma causa provocando essa situação que é aguda, né? Pode ser ou por uma infecção, que pode ser uma infecção super simples, por exemplo, uma infecção urinária pode provocar isso, é a coisa mais comum que provoca isso, né? Às vezes mesmo um resfriado, ou uma gripe, ou agora o Covid, né? As pessoas eram casos frequentes disso, né? E várias outras situações clínicas, alterações clínicas bem simples e bem comuns podem provocar essa situação, esse quadro de delirium, que é bem agudo e bem relacionado, secundário a a outro problema. Tanto que o tratamento, geralmente, da questão do delírio é tratar a causa base, né? Ou seja, se é a infecção urinária, tratar a infecção urinária. Se é um resfriado, manejar o resfriado. Se é o Covid, manejar o Covid. Se é dor, né? Uma causa bem importante de delírio, às vezes nos pacientes com demência, é dor, né? Hoje, detalhe, eu me lembrou, hoje de manhã, eu aqui arrumando algumas coisas aqui na minha casa, e eu bati, sabe aquela batida do quinto dedinho do pé, que não tem outra função na vida além de achar o santinho, né? Então, eu bati esse dedinho hoje de manhã bem forte, hoje de tarde, no consultório, usando o sapato, volta e meia mexia o pé e eu sentia, me esqueci, bati o dedo lá, agora ficou me lembrando dele, né? Então, imagina um paciente que tem demência e que não se, né, e que volta e meia tem de novo essa situação de dor, independente de que lugar que seja a dor, né? Mas tem essa situação de dor e ele não consegue na hora lembrar, essa dor é porque eu bati o meu cantinho o meu dedinho no pé da cama, então tá me doendo agora. E a gente se tranquiliza, mas essa pessoa com demência não consegue atinar para essa justificativa, para entender o porquê, que daqui a pouco vai melhorar, que tá tudo bem. Não, ele só tem uma percepção de dor e na hora da percepção de dor ele tem uma agitação maior, né? Um quadro mais confusional maior, porque tem alguma coisa incomodando muito que ele não consegue explicar o que é, né? E às vezes a gente custa a lembrar da possibilidade de a dor como uma causa dessa agitação, desse desconforto ou dessa alteração de comportamento, né? Então tem várias causas. E o tratamento do delírio, como eu falei antes, é geralmente tratar realmente o que está desencadeando ele, o que está provocando ele, né? Uma coisa que eu acho bem importante lembrar agora, principalmente nesses dias como hoje, que volta a fazer bastante calor, né? O que a gente está mais acostumado a ver, o que salta mais aos nossos olhos, principalmente enquanto cuidadores, é esse delírio que a gente chama de hiperativo, que é o delírio que deixa a pessoa mais agitada, mais inquieta, mais confusa, mais atrapalhada, mais sem paradeiro, que é difícil da gente conter, difícil da gente alimentar, difícil da gente fazer qualquer medida de higiene, da medicação, tudo fica difícil porque ela está super angustiada, né? Difícil de manejar. Esse é um delírio que a gente vê com mais frequência e a gente identifica com mais facilidade, porque sabe na hora que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, né? Mas os pacientes com demência, os pacientes mais acamados, principalmente, eles podem também fazer o que a gente chama de delírio hipoativo. Que é aquela situação ao contrário de ficar super parados, né? Praticamente assim, como se estivesse numa situação de sonolência diurna, de ficar dormindo quase o dia inteiro, por exemplo, quase não se comunicando o dia inteiro, né? Dependendo do quadro que a pessoa está. Esse a gente pensa, hoje o fulano está calminho, hoje, né, nem está dando trabalho, ele está descansando o dia todo. E a gente pensa, enquanto cuidador, enquanto familiar, que isso não, está só hoje mais calminho. E, na verdade, isso pode também se representar um quadro bastante grave, né, para esse paciente. Por exemplo, de novo falando hoje sobre o calor, porque a gente está hoje passando por um dia de muito calor e as pessoas idosas, principalmente, não se lembram muito de beber água, né? E a pessoa com idosa desidrata com muito mais facilidade.
e a pressão baixa mais, principalmente está tomando remédio para pressão, a pressão baixa mais e ele fica bem sedado, bem sonolento. Quanto mais sonolento, menos consegue comer, porque está dormindo, né? Porque está sonolento, menos consegue beber água e mais desidratado fica, e assim vai no círculo vicioso negativo que acaba, às vezes, levando a quadros bem graves, né? Com perda de função renal, que a gente precisa fazer uma hidratação, às vezes, endovenosa, pela veia, digamos assim, né? Porque chegou num quadro mais grave. Então, às vezes, o delírio hipoativo, principalmente nessas épocas, como agora de verão, de muito calor, a gente tem mais dificuldade de reconhecer como uma situação grave, como uma situação de instabilidade clínica, e, consequentemente, a gente não lembra de que isso pode representar uma gravidade de um quadro, né? Berenice, até aproveitando o gancho, né? Eu trabalho em um hospital, a gente tem um serviço de psiquiatria, e uma das funções da psiquiatria no hospital geral é fazer o que a gente chama de uma consultoria, né? Então, tem pessoas que têm sintomas psiquiátricos, que estão internadas em outras especialidades e que chamam a psiquiatria. E uma das causas, né, bastante comuns de chamarem a psiquiatria para avaliar é quando o paciente tem alterações, então, comportamentais, alterações de nível de consciência, e está nesse chamado, principalmente o delírio hiperativo, né, que ele está mais agitado, está inquieto, assim, e nos chamam. Mas é muito comum em ambiente hospitalar e grave e potencialmente assim não identificável esse outro delírio, porque o paciente não incomoda, né? O hipoativo, ele está lá, né, quietinho, parece estar descansando, está dormindo, mas está se desidratando, né, está se desnutrindo, está sem conseguir se locomover adequadamente, né? Então ele está sob risco de aquilo que está causando essa alteração ainda tá piorando, né? Está afundando ele. Então é super importante. Para as pessoas aí, né, até usando um pouquinho da minha especialidade, né, eu trabalho muito com quadros de delírio, né, assim, dentro de uma internação psiquiátrica. Então, delírio é um sintoma, né, uma alteração, então, de pensamento, né, que se relaciona a uma crença que as pessoas podem ter sobre algum tema, né, pode ser um delírio persecutório, um delírio erotomaníaco, né, que alguém... A crença infundada de que alguém ama essa pessoa e, né, isso não corresponde à realidade. E é uma crença que não está suscetível a uma argumentação, né, a um contraditório que convença a partir de fatos. Né? A pessoa nutre aquela crença a despeito, né, da realidade. Né? E isso é um sintoma que pode estar presente em uma série de patologias, como a esquizofrenia, é muito caracterizada por delírios, né? Um paciente deprimido pode ter delírio. Contudo, é muito diferente disso, exatamente isso, né? Acho que tu resumiste bem. O delirium é uma síndrome cerebral orgânica, né? Então já é um diagnóstico, não é mais do que um sintoma, né? Ele é uma síndrome. Né? E um colega, acho que traduziu muito bem, assim, ele usa uma analogia, ou usa um termo, né? A gente pode chamar o delirium de uma insuficiência cerebral aguda, né? Assim, quando falta alguma coisa para o cérebro funcionar, e claro que a pessoa, né, enfim, né, tem alterações daí de pensamento, de comportamento, em função do cérebro não estar funcionando, mas não é algo primário, né? É algo secundário, a gente tem que tratar a causa, como tu falaste. Mas, indo adiante, assim, né? Qual que é a diferença? A gente falou aqui no delírio 1 acometendo pacientes com demência, ou pacientes com demência tendo delírio também, né? Mas nem todo delírio, né, tá presente na demência, ou melhor, não é sinônimo de demência, né? Qual que é a diferença de demência e delírio, né? O paciente com demência, ele tem delírio, né? Ou o paciente com delírio, né? A pessoa... O leigo pode falar, né? A pessoa está delirando, né? Né? Como um termo que caracteriza uma série de coisas aí, né? Qual que é essa diferença de delírio e demência? Exato. Então, essa confusão que as pessoas fazem com relação ao paciente, a pessoa está delirando, e isso é um saco de gatos que entra muitas coisas ali, né? É mais ou menos como a gente chamava antigamente, quando as pessoas começavam a ter alguma perda de memória, já está esclerosado já, né? Esclerosado também era um saco de gatos que entrava qualquer coisa, né? Depois, com o tempo, conforme a gente foi conhecendo melhor as causas dessa alteração de memória, o esclerosado começou a ser tirado, ser dividido em várias outras patologias, outras doenças que justificavam aquela situação de confusão mental, de perda de memória, de esquecimento e tal, né? Então, o estar
delirando é um termo, às vezes, leigo, que a gente tem que pedir uma explicação melhor para entender o que aquela pessoa leiga está querendo dizer naquela hora. Geralmente a gente fala isso quando a gente está brabo com alguém, que falou uma coisa que a gente não acredita, ou que a gente não gostou, que a gente ficou ofendido ou chateado, desconfortável. Esse cara que está falando bobagem, está delirando. Então, muito mais uma coisa, às vezes, pessoal, assim, de não ter gostado do comentário, do que uma coisa técnica, né? Então, é um termo bem leigo, assim, que para entrar qualquer coisa, às vezes, que não tem nada a ver com uma doença psiquiátrica em si, né? Ou com uma doença neurológica, qualquer que seja. Mas o delírio, então, voltando agora para o que eu estava falando, a questão de delírio e demência são coisas diferentes, às vezes, né? Muitas vezes elas andam em paralelo, são parceiras, digamos assim, mas são coisas bem diferentes, né? A demência é realmente uma doença caracterizada pela perda de memória inicialmente recente, né? Ou seja, coisas que a gente recém fez, a gente não consegue lembrar que fez, né? E as pessoas às vezes também confundem essa questão de demência com os esquecimentos recentes, porque, mas a memória da mãe tá ótima, ela lembra lá de quando ela casou, ela lembra de quando a gente era criança, ela lembra de não sei o quê, mas se perguntar o que ela comeu ontem de noite, não vai lembrar, né? Então, isso é importante para as pessoas entenderem que a doença de demência não tem a ver com não lembrar de nada, né? A pessoa lembra realmente de coisas geralmente antigas que aconteceram, porque nessa época a memória delas funcionava muito bem, né? Então, essas são informações que já estão lá guardadas, que vão ficar lá guardadas e que só vão ser esquecidas num estágio muito avançado da demência, né? Só em fases já muito mais avançadas da doença em si. Mas a pessoa tem, então, inicialmente, numa questão de demência, fora, claro, algumas demências que começam com outras questões mais de confusões, ou mais de alucinações, ou mais de tremores, coisas diferentes. Mas falando da demência de Alzheimer, por exemplo, que é a mais comum, a pessoa começa a ter uma piora de memória recente. Tem uma doença que leva a uma piora de memória recente, né? Isso é a doença chamada demência, de uma forma geral, né? Sendo um grande guarda-chuva, que depois, embaixo desse guarda-chuva, tem vários subtipos de demência que têm suas características mais comuns de uma e de outra. E o delírio, como tu falaste, é uma situação aguda, né? Que significa um processo agudo instalado no cérebro. Quando tu falaste uma insuficiência cerebral aguda, ali, tipo, tá faltando alguma coisa para o cérebro funcionar agora, ou tá sobrando alguma coisa para o cérebro conseguir funcionar normalmente agora. Isso a gente tratar a causa disso, seja por uma infecção, seja por um trauma, seja, né, por qualquer outra coisa, desidratação, qualquer outra coisa assim. A pessoa volta ao seu estado normal de novo e passa aquele quadro de confusão, passa aquele quadro de delírio. Então, o delírio é uma situação aguda que pode ser totalmente resolvida à medida que a gente vai resolvendo o problema que estava causando aquela alteração, né? E a demência não. Uma vez que a demência começa a se instalar, a gente não, até hoje, infelizmente, não consegue fazer com que ela estabilize ou melhor ainda, que ela se recupere essa pessoa, né? A tendência é que, a partir do momento que ela vai se instalar, ela vai progressivamente piorando, progressivamente se instalando, progressivamente se tornando mais grave e cometendo mais áreas mais importantes do cérebro, né? Então, são diferentes, mas podem existir juntas, né? E por que o paciente com demência ele é mais suscetível a ter delírio? Então, imagina, o paciente com demência ele já tem uma doença cerebral, né? Então, ele já tem uma doença de base que acomete principalmente o nosso sistema nervoso de uma forma geral. Então, ele já tem o sistema nervoso mais instável, mais intolerante a algumas alterações. E se esse paciente que já tem essa doença neurológica instalada, né? E se esse tiver mais um outro quadro de alteração clínica, qualquer que seja, ele está mais suscetível, sim, a ter quadros de delírio, ter quadros confusionais agudos mais sérios, né? Ou quadros confusionais mais, assim, de superprostração também mais sérios, superponíveis à demência, né? Então, realmente as pessoas que têm demência, elas têm quadros confusionais tipo delírio com mais frequência do que pessoas que não têm demência. Um dado que a gente ainda costuma lembrar é que às vezes a gente vê, principalmente durante a internação hospitalar, o paciente idoso, mesmo que não tenha diagnóstico de demência, quando precisa ser internado por qualquer situação que seja, geralmente uma infecção respiratória mais grave, por exemplo, uma pneumonia que precisa de antibióticos ou qualquer coisa, outra doença, durante a internação hospitalar, esse paciente, mesmo que não tenha uma história passada de demência, ele pode fazer esses quadros de delírio. É bem comum esses quadros de delírio, né? Esse daí, quando a gente falou, conforme a gente vai tratando a demência,
demissão, o quadro que levou à internação hospitalar, a gente consegue ir resolvendo essa situação de delírio. Mas a gente sabe também hoje em dia que os pacientes idosos sem diagnóstico de demência, mas que fazem delírio com mais facilidade, isso já pode ser considerado um sinal de que daqui a um tempo essa pessoa vai começar a desenvolver um quadro de demência. Então, prestem atenção quando começar a ver esses quadros confusionais sem ter diagnóstico ainda, porque isso pode ser, olha, uma luz amarela piscando ali, porque talvez daqui para frente a gente comece a perceber outros sinais que acabam fazendo o diagnóstico de demência, né? Quer dizer, a gente está falando sobre doenças do cérebro, né? Condições cerebrais. E as duas, né, sinalizam que o cérebro não está bem. Uma é uma doença crônica degenerativa que, evidentemente, traduz ali uma insuficiência cerebral, então, mais crônica, e uma outra, uma condição aguda relacionada a diversas causas infecciosas, medicamentosas, inflamatórias, dor, né? Que pode estar junto com a demência ou pode ser resolvida resolvendo a causa primária. Uma paciente com infecção trata a infecção, ele melhora do quadro psíquico dele, do delírio, dos sintomas de alteração de consciência em função da melhora desse quadro que gerou o delírio, né? Mas, além de tratar a causa, tem algumas medidas ambientais que podem ajudar também no tratamento do delírio? Tem, sim. E isso é uma coisa que a gente, na verdade, já conversa sobre isso há bastante tempo, mas a gente via que ainda existia uma resistência bem grande de botar essas coisas em prática, principalmente no ambiente hospitalar, né? Agora a gente está conseguindo, e aqui algumas internações que têm realmente o cuidado um pouco mais voltado para o paciente idoso, já cuidar mais com essas medidas. Por exemplo, estudando sobre cuidados paliativos, a gente conheceu um hospital que fica na Inglaterra, que tem uma unidade né, de pessoas paliativos, não é só para pacientes idosos, mas também, é claro, para pacientes idosos, né, que estão lá por doenças terminais de várias causas. Eles têm uma equipe, né, dentro do hospital que é especializada só no manejo de pacientes que estão com delírio. Não usam medicação nenhuma, na verdade é quase assim, considerado uma prática lá nesse lugar usar medicação para quadro de delírio, né, para acalmar o delírio em si, para essa agitação por si só. Porque teoricamente já estão tentando manejar o que está provocando aquilo, mas eles creem muito na questão de manejo não medicamentoso do delírio, né? Então, isso é uma equipe onde tem realmente ela é uma enfermeira que trabalha, que coordena essa equipe, e a primeira medida que eles fazem quando o paciente começa, né, quando é diagnosticado como estando com delírio, é ter uma pessoa que senta do lado desse paciente e segura a mão. E fica de mão dada com essa pessoa. Estou falando um paciente que está no hospital, né? Fica de mão dada com essa pessoa. Porque só para várias pessoas, em várias situações, só a pessoa não está mais se sentindo, por exemplo, está no hospital, não está mais se sentindo sozinha, ou com medo, ou insegura, ou estou com um monte de pessoas estranhas aqui que estão só me dizendo coisas, eu não sei o que é, né? Não entendo, não entendo se essas palavras que eles dizem. Estão me dizendo que estão dando um remédio, mas eu não sei nem o que é isso, não são, né? Vão me matar com esse remédio, tem aquelas fantasias todas, né? Essa pessoa que senta do lado do paciente, fica segurando a mão, ela é a primeira pessoa da equipe de manejo de delírio que é acionada quando o paciente tem uma alteração. E ela tem que ficar ali, segurando a mão do paciente. E daí conversa, daí vai, mas a questão é ficar segurando a mão, contato físico, e fica, né, de permanência, assim. Depois eles têm, claro, esse é um hospital já programado, preparado para isso, e eles têm a possibilidade de, quando o paciente continua agitado, de levar esse paciente pelo corredor até um pátio, onde a pessoa sai para fora no pátio e tem uma área verde muito bonita, assim, né? Assim, não é só verde, muito, muito verde, árvores, grama, e eles deixam o paciente ali, fica essa pessoa segurando a mão do paciente, o paciente está na maca ou na cadeira de rodas, o que seja, mas pode ser na maca também, porque essa porta se abre para esse jardim, e o paciente fica nesse ambiente ali, bem calmo, sem barulho nenhum, sem agitação, sem outros pacientes, sem outras equipes médicas, sem barulho de exame, barulho de qualquer coisa. É uma área verde fora, na rua. Faz parte também da função da equipe de manejo de delírio conduzir esse paciente para essa área. Né? Então, são coisas que a gente sabe que vão ter um impacto. Claro, voltando aqui para a nossa realidade, por exemplo, das casas das pessoas. Na casa das pessoas, até às vezes podem fazer isso, mas se é no apartamento já é mais difícil, ou dependendo da condição de mobilidade da pessoa, também às vezes é mais difícil, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que
numa situação de muito barulho, muito movimento, muitas vozes, muita gritaria, às vezes até os netos chegaram todos juntos, estão querendo brincar, estão querendo conversar, estão querendo contar história, né? Essa muvuca, que pode ser muito agradável em alguns momentos, mas para essa pessoa, nesse momento, ela pode ser uma causa de um grande desconforto, uma grande agitação. Uhum. Então, deixar essa pessoa num ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais agradável, mais silencioso, já às vezes ajuda bastante a começar a acalmar-se, a gente falando no caso de agitação, né? Uhum. Então, estar perto, deixar, né, a pessoa se sentir segura, que tem algo que não está sozinha ali no ambiente onde ela está se sentindo meio perdida, é uma coisa bem importante. Levar para um ambiente mais calmo também é bem importante, né? São as medidas, assim, que ajudam bastante. As pessoas tendem, os familiares, quando nos ligam, por exemplo, né, devem ligar para ti bastante também, doutor, a paciente, minha mãe está assim, sinto mal-estar, o que eu dou jeito? Eu preciso de um remédio para dar para ela agora. Né? É a primeira coisa que as pessoas nos pedem, algum comprimido que ela possa dar agora, porque ela está super, super agitada. Né? Então, e a pessoa não se dá conta. E daí a gente, às vezes, até indica alguma medicação e tal, mas, enquanto você, mesmo dando remédio, a senhora faça isso, faça aquilo, não sei o quê. E depois, melhorou bastante, o remédio ajudou muito. Mas, a verdade, o cuidador não se dá conta de que, entre o tempo que ela leva para ela entregar o comprimido, a pessoa botar o comprimido na boca, tomar o comprimido, né? E geralmente não toma 1 ou 2 golinhos de água só. Esse comprimido conseguir, com esse 1 ou 2 golinhos de água, sair descendo pelo esôfago, chegar no estômago, ser digerido e funcionar, já levou uns 40 minutos, pelo menos. Sendo assim, né? Chutou embaixo ainda, né? Então, só que nesses 40 minutos, que teoricamente foi quando o remédio começou a funcionar, o cuidador, que seja o familiar, seja a esposa, o filho, qualquer um, né? O cuidador profissional ou no mesmo hospital, já teve que ficar 40 minutos segurando a mão, fazendo isso, levando para caminhar, né? Levando para acalmando e tal. Então, geralmente, essas coisas que a pessoa já estava fazendo antes, durante esses 40 minutos, foram muito mais eficientes do que o remédio que a pessoa tomou. Mas a pessoa mesmo não se dá conta e põe todo o mérito no comprimido. Quando, na verdade, o mérito é dela, cuidadora, que ficou ali junto, segurando a mão, tendo paciência, acalmando, tentando dar isso, dando um pouquinho de água, vendo se não é a dor, né? Arrumando na posição na cadeira, arrumando a posição na cama, porque às vezes a gente fica muito tempo sentado ou deitado na mesma posição, começa a ter uma dor, né? Pressão em ponto de apoio, então às vezes ajeita na cama, ajeita aqui, ajeita ali. Tudo isso que a pessoa foi fazendo ao longo desses 40 minutos foi muito mais importante do que o efeito daquele comprimidinho que ela deu meia hora atrás. E isso também vale, né, para ambientes de hospital e como isso está mudando, né, como já mudou, né, na minha formação, né, era muito comum a indicação de antipsicóticos para tratar o delírio, né, e isso era feito com, né, bastante frequência, assim, né, se dá a medicação para tratar o delírio. E hoje, né, tem uma economia na prescrição desses fármacos que podem até piorar daí o estado de confusão do paciente, né, que já está com uma insuficiência cerebral, né, o cérebro já não funciona direito, a gente, né, usa uma medicação que ainda dá uma travada ali nos processos, na arquitetura dos processos de pensamento e pode piorar, né, ainda que ele fique mais calmo, entre aspas, né, ele está sedado, daqui a pouco ele está mais confuso, né. Então, como é importante, né, as pessoas saberem que tratar, né, do ambiente, do conforto do paciente, trazer o contato humano, né, que é organizador, né, esse estímulo sensorial, né, com outro ser humano que está ali do lado, né, que está acompanhando, até essas questões que remetem também um contato com o primitivo, com a natureza, né, com essa sensação de calma, como tu falaste, uma área verde, né, como isso é importante, a luminosidade natural, né, nos hospitais tem, em alguns ambientes, uma luz muito forte, né, que atrapalha, às vezes não tem janela, ou as pessoas também, né, com a intenção, né, de tranquilizar o ambiente, às vezes fecham tudo e deixam luz artificial, né, para os pacientes. É super agora moderno a gente poder olhar para isso, né, e expor o paciente à luz natural, né, entender que os processos ali de interpretação de estímulos estão muito prejudicados, né, e a gente tem que ajudar ele
a poder fazer um contato aí com a realidade imediato, cuidadoso, né, para que ele se tranquilize, né? Os hospitais estão cheios de armadilhas, né, para delírio, assim. E lembro de relatos até de colegas médicos que ficaram internados depois se dão conta, assim, né? Pô, mas eu estava dentro de uma UTI com aqueles aparelhos apitando, né, com um monte de gente lá desconhecida, né, num ambiente que, né, eu não conseguia reconhecer. Uma colega, até psiquiatra, que ficou internada com Covid grave numa UTI, dizia que ela fantasiava, ela criou um delírio que ela estava num outro lugar lá, né, e que aquelas pessoas tinham todo um outro significado, e isso era um quadro de delírio acontecendo, né, e ela jogava a almofada no chão para alguém vir lá e devolver para ter alguém no quarto, assim, porque ela não conseguia falar. Né? Então, é um caso bem interessante aí dentro disso que tu está falando, né? E é engraçado que como a gente tem algumas coisas que a gente só começa a perceber quando a gente se coloca nessa posição de paciente, quando a gente precisa realmente experimentar aquela situação, né? E daí a gente tem empatia por aquele problema, né? Exatamente, né? Então, como é importante também, né, essa questão empática aí, né? E entender daí que quem está sendo cuidado ali, seja no ambiente de casa, né, numa instituição geriátrica, tem uma vulnerabilidade, né? Tudo é mais sensível, né? Poder cuidar de questões de conforto físico, assim, como pode fazer diferença e evitar quadros de delírio, né? Uhum. Por exemplo, outras coisas super simples, né, que impactam bastante também é a sensação de excesso de calor ou sensação de excesso de frio, né? O idoso tem normalmente uma variação de temperatura diferente da nossa, uma tolerância tanto a calor quanto ao frio diferente da nossa, né? Geralmente ele tolera melhor calor do que frio, exceto, claro, nesses dias de excesso de calor, sim, mas geralmente ele tolera melhor o calor, assim, tanto que mesmo nos dias quentes ele tende a estar um pouquinho mais coberto, a se sentir mais seguro, mais confortável, um pouquinho mais agasalhado do que a gente, né? Mas mesmo essas variações de temperatura, às vezes que a pessoa não consegue verbalizar, no caso do paciente com demência, não consegue explicar o que está incomodando, mesmo o excesso de calor ou o excesso de frio pode ser uma causa de agitação, né? E às vezes a gente não percebe e começa a achar que tem alguma coisa errada, ou não consegue entender o problema, acho que tem que, de novo, medicar para acalmar a pessoa porque ela está muito agitada, quando na verdade a gente só ajustar a roupa que a pessoa está usando para ser mais quente ou mais fresca, já vai conseguir melhorar bastante a sensação de desconforto que a pessoa estava sentindo, né? E para um familiar, assim, né, que lida com uma pessoa que já tem mais idade, né, independente de ter um quadro demencial, assim, que seria um primeiro sinal, assim, para desconfiar de um quadro de delírio, assim? Não, é óbvio que não vai fazer o diagnóstico, né, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, a gente poderia apontar, assim, como características iniciais de um delírio, assim, que daqui a pouco algumas medidas aí já podem ser tomadas, né? Exato. Então, às vezes o familiar consegue com muito mais facilidade entender ou perceber que tem alguma coisa errada, porque ele já conhece a pessoa do que a gente, às vezes até, né? Porque, por exemplo, se chega um paciente que é aquele perambulante, está sempre caminhando, se movendo, se levanta cedo, levanta cedo, levanta cedo. A gente que nunca viu essa pessoa antes pode chegar e achar que ele está muito agitado, muito inquieto. Mas daí, se a gente conversa com o familiar, a família vai, doutora, ele sempre foi se mexer, isso aí ele faz há 40 anos. Isso é o jeitão dele, sempre foi assim, né? Então, às vezes, acho que a primeira coisa que o paciente, que o familiar pode perceber é isso. O familiar conhece essa pessoa, sabe como é a dinâmica dele na rotina. Se ele é mais quietinho, se ele é mais agitado, se ele se movimenta mais, se movimenta menos, como é que é o funcionamento dele no dia a dia, né? E você começa a perceber que, seja como a gente falou antes, seja por estar muito mais agitado do que é o normal dele, ou por estar muito mais quieto, parado do que é o normal dele, esse tem que ser o sinal de alerta se isso começa a durar, por exemplo, mais do que 12 horas. A gente sabe que algumas variações ao longo do dia são aceitáveis, a gente pode ter, principalmente no paciente com demência, né? Mas se essa pessoa que ele conhece, sabe como é o jeitão daquela pessoa, né? Se ele passa horas com um jeitão muito diferente do que é o normal, seja para muito mais agitado ou muito mais parado, esse tem que ser um sinal de alerta para todos. Então, a gente não pode dizer que para todas as pessoas, né, o sinal de alerta é gritar. Mas tem pessoas que normalmente já gritam, né? Nossa, o sinal de alerta está dormindo. Mas tem pessoas que normalmente já dormem um pouco mais ao longo do dia. Então, depende do familiar que conhece essa pessoa, né, que possa nos dizer: olha, doutora, normalmente ele é assim, 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 mas hoje ele está
muito mais assim, ou muito menos assim, né? O que está diferente nas últimas horas do que é o padrão dele de comportamento. Quer dizer, uma O padrão mudança de é comportamento. isso, exatamente, alteração de comportamento, né, Uhum, por mais horas seguidas, fora do que é o normal daquela pessoa, do que seria o comportamento normal dela, habitual dela, regular dela. uhum, Então, uhum, o primeiro sinal é essa mudança de comportamento que dura muitas horas e que a gente não. Está estranho hoje, esse negócio não é assim. Para muito uhum, mais e para muito menos, né? Os dois uhum, extremos. uhum, E o que tu uhum. acha? O que tu costuma dizer para os teus familiares lá nesse sentido? Isso, né? Alterações de comportamento e alterações de comportamento que flutuam, né? Quer dizer, a Uhum. pessoa num turno, né, tá agitada, daqui a pouco ela tá dormindo, assim, não é o normal dela. Uma Sim, inversão, às vezes, do ciclo sono-vigília, que é muito comum, sim. né? Uhum. Uma pessoa que costuma dormir todas as noites passa a ficar acordada de noite, Uhum. dorme de dia, né? Uma característica fundamental do delírio, uma alteração no nível de consciência, assim, né? A pessoa está mais confusa, um estado confusional, né? Ela não responde direito, Uhum. a sua interação está prejudicada, né? Ela não entende direito o que está acontecendo, o discurso é confuso, ou ela se desorienta, né? Uma pessoa que costuma estar orientada também, que começa a ter alguns sinais de desorientação aguda, assim, né? Que isso acontece, né? Sem ser algo arrastado, né, sem caracterizar um transtorno psiquiátrico primário. Então, são sinais aí que a gente tem que procurar e, como tu diz, né, conhecer a pessoa, né, e Uhum. saber que aquilo não é o normal dela ajuda muito a poder reconhecer o sinal. Né, porque é como tu disse, né, às vezes a gente que desconhece o indivíduo está julgando um comportamento que é habitual, como, né, patológico, e aquilo pode ser um equívoco, né? A gente não tem como imputar aquilo a uma alteração cerebral aguda, né? Aquilo faz parte do indivíduo, mas o familiar nos ajuda muito nisso e consegue reconhecer até às vezes antes das equipes aí, né? Claro. Essas alterações de nível de consciência. Mas falando no familiar, né? Como é que isso pega na família, assim, geralmente, né? Como é que as famílias têm que lidar com isso, mas isso também as afeta, né? Podem haver situações bem dramáticas aí de delírio. Isso, exato. Pô, principalmente quando a gente fala na doença, demência, de uma forma geral, né? A gente sempre comenta que essa é uma doença que acomete a família inteira, né? Não Uhum, só o paciente, né? Porque, afinal, tem uma família inteira envolvida no cuidado, na atenção, na paciência, na resiliência, na tolerância, no ter que abdicar de uma coisa para estar lá prestando atenção nessa pessoa, né? Abdicar de um passeio, né? Que costuma fazer para estar lá dando atenção, fazendo uma companhia para essa pessoa, né? Então, é uma doença que, quando surge na família da gente, a gente precisa se dedicar de forma integral para aquela pessoa. Ou se não está, às uhum, vezes, se dedicando, está pensando, será que está bem? Será que não está bem? Será que está sendo bem cuidado? Será que estão cuidando isso? Será que estão prestando atenção naquilo, né? Então, a gente está uhum, sempre com aquele pensamento na cabeça. E eu posso dizer isso também até por experiência própria também, que a minha mãe faleceu no ano passado e um dos diagnósticos que ela tinha foi de demência frontotemporal, né? Então, uhum, ela, por exemplo, ela começou no início com alucinações visuais bem importantes. Ela enxergava cobras em vários ambientes, ou sentia, às vezes, cobras passando embaixo da cadeira dela, né? Então, e por ser uma doença frontotemporal, a gente sabe que nesse tipo de demência, manejar as alucinações é uma coisa bem difícil. Às vezes, a gente não consegue controlar essas alucinações, porque a resposta às medicações praticamente não acontece, né? Então, o manejo é só não medicamentosa. É só uhum, por outras vias, né? Então, a uhum, gente faz um exercício de paciência bastante grande, de tolerância, e às vezes a gente fica muito frustrado, né? Isso a gente vê uma queixa que as famílias se referem bastante, de se sentir muito tristes por ver aquela pessoa, com seu familiar, né, vivenciando aquilo, ou está assim tão confuso, tão atrapalhado, e falando, né, como eu disse, experiência própria, a pessoa, tu vê a tua mãe dizendo, mas tá aqui, tem essas cobras, tu fica, mas minha mãe, como é que minha mãe tá falando isso? Mãe, não tem cobra aqui, mãe, né? Então, assim, a gente uhum, fica muito triste de ver uma familiar, uma pessoa importante pra gente, naquela posição, naquele quadro, né? E a gente se uhum, sente bastante impotente por não conseguir fazer com que aquilo desapareça, por não conseguir resolver aquilo de forma assim, né? Que a gente queria uma coisa assim, né? Que fizesse uhum, aquilo desaparecesse. A gente não quer mais ver aquela pessoa passando por aquilo.
Então, a gente tem que lidar com a nossa frustração pessoal, com a nossa sensação de impotência, e ter muita paciência, ser muito resiliente e literalmente a gente vai aprendendo conforme vai manejando, né? Eu digo, por exemplo, o meu irmão, eu estava fora do Brasil nessa época, e o meu irmão e a minha irmã, que não são da área da saúde, tiveram que, na marra, aprender a lidar com essa alteração de comportamento da minha mãe, né? Por exemplo. Então, claro, e mesmo a gente, enquanto médico, a gente conhece isso, a gente sabe o que está acontecendo. A gente diz, olha, fulano, isso é assim, isso é uma consequência da demência, está enxergando, tendo essas alucinações, o remédio não vai funcionar muito para ela. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas uma coisa é a gente falar para a pessoa, né? Ou a gente saber como é que é. Outra coisa é a gente viver isso na prática. E lidar, enfrentar esse problema na prática e ver como realmente é difícil. Daí, realmente, quando a gente precisa viver na prática e lidar com essa situação ao longo das 24 horas do dia, tu vê, olha, mas que coisa séria isso, né? Realmente é trabalhoso e às vezes pode ser bem difícil para a família ter paciência. Mas o que a gente mais comenta é isso. A gente ainda do ponto de vista medicamentoso, muito ineficiente para manejar boa parte desses quadros, né? E a gente precisa treinar as pessoas para terem literalmente paciência no manejo disso, porque às vezes o segurar na mão, o tranquilizar, o estar junto, trocar de uma cadeira para outra, fazer algumas coisas em casa, estamos dando uma caminhadinha, vamos não sei o quê, né? Ficar usando outras artimanhas para distrair um pouco a pessoa naquela hora que ela está tendo aquela crise de agitação mais forte. Haja paciência, a gente tem que fazer um bom exercício de amor ao próximo ali nesse momento, né? Então, isso é uma coisa que... Desculpa, pode... Não, pode concluir. Não, eu estava me lembrando que enquanto eu estava falando, eu estava me lembrando disso, que às vezes, numa hora de agitação, quando a gente consegue tirar a pessoa daquele ambiente que parece que está deixando ela mais atrapalhada, porque ela, por exemplo, enxergou uma cobra ali embaixo daquela cadeira, tira na hora daquele ambiente, distrai com uma outra coisa bonita, vamos lá ver olha aqui, né? Consegue fazer a pessoa focar a atenção numa outra coisa que seja mais agradável naquele momento, mais prazerosa para ela naquele momento, a gente consegue tirar um pouco do foco daquele medo, daquela situação que estava provocando aquela agitação, né? Então, achar outros focos que sejam mais prazerosos, às vezes ajuda bastante, né? Perfeito, né? Até porque naquele momento não adianta confrontar, né? Ali, o indivíduo que está passando por aquilo, ele não tem condições, né, de assimilar um pensamento lógico formal, né? Se confrontar com um fato ali, quando no cérebro dele aquilo está acontecendo, né? Exato. Então, poder ajudar que aquele cérebro tenha um outro foco pode tirar o indivíduo do sofrimento que ele está tendo por estar tendo aquela experiência alucinatória, né? Ou, enfim, uma experiência ali de desorientação, né? E trazer para um estado mental mais agradável. E como a gente está voltando, então, para um tema inicial, assim, como é importante também a educação em saúde, né, para essas condições. A gente está falando de demência, de delírio, né? Para demência não tem uma medicação curativa, né? Tem medicações que ajudam a diminuir a progressão, o ritmo de progressão da doença, mas elas não curam a demência. Em alguns quadros de demência, né, tem pouco ajuda a medicação. No delírio, né, a gente não tem também uma medicação psiquiátrica que vai lá num sítio de ação e desfazer, né, o que o paciente está sentindo, ainda que a gente possa tratar a causa sistêmica, né, que está causando aquela alteração, diferente do delírio, né, que é um sintoma psiquiátrico que acomete pacientes com esquizofrenia, depressão, podem acometer pacientes com transtorno bipolar, transtorno delirante, onde tem uma fantasia, e aquilo é mais primário do transtorno psiquiátrico, e daí a gente tem que usar mais a medicação psiquiátrica para isso. No delírio 1 e na demência, a medicação psiquiátrica tem um papel mais secundário, e essas intervenções, então, né, que são comportamentais, que são ambientais, né, que são de manejo, elas são absolutamente fundamentais, e elas são, né, talvez menosprezadas, né? A gente às vezes valoriza menos, né? Como tu diz, a gente, né, talvez culpa um pouco da medicina também, né, que em outro momento talvez tenha, né, orientado demais para esse caminho, e a gente às vezes fica com pouco tempo para orientar famílias e pacientes, né? Mas como é importante educação em saúde e como isso pode ser também um divisor de águas assim no manejo, para tirar culpas, né, para tirar enfim, pressões assim, para
para validar o sofrimento e a exaustão da família também, né? Poder dizer, olha, tu pode se sentir exausto, porque isso é exaustivo, né? Claro. Tu não tem toda essa potência, essa energia, né, para lidar com algo que tu vai precisar de ajuda, né? Vai precisar de ajuda, vai precisar de revezamento, de cuidado aí, né? Porque não dá para levar tudo sozinho. Exato. Bom, isso é uma conversa que eu tenho com frequência com os familiares dos pacientes com demência, né, no consultório. Que às vezes tu vê que o familiar, seja filho, né, ou filha, ou esposa, dependendo de quem tá doente na família, o familiar se dedica tanto, mesmo que tenha um cuidador profissional, ele fica ainda tão envolvido, que às vezes eu digo, estou mais preocupada com a saúde sua, enquanto cuidador, do que com a saúde do doente, porque o doente está ali, né? Está evoluindo bem, está super bem cuidado, eu sei da doença dele. Mas a sua, enquanto cuidadora, você não tá dormindo mais bem, porque tu fica todo o tempo do lado da pessoa, que às vezes acorda, às vezes não acorda, mas está sempre fiscalizando o sono, está sempre fiscalizando a agitação, está sempre fiscalizando uma fralda, deixou de fazer a sua própria atividade física para cuidar dele, deixou de se alimentar bem porque estava, né, perdendo tempo, ou investindo tempo para ajudar ele a se alimentar melhor. Então, às vezes, a saúde do cuidador começa a ficar muito mais prejudicada do que a saúde da pessoa que já tem um diagnóstico que a gente sabe que não tem muito o que ser feito em termos de frear a progressão daquela doença, né? Porque, às vezes o paciente está muito mais bem cuidado e o cuidador está acabado, né? Tá assim, na capa da gaita, como a gente diz, né? Tá super cansado, super estressado, super culpado, como tu falaste, né? E, assim, não sabe mais o que fazer porque acha que ainda está deixando a desejar no cuidado, mas está acabado, cansado. Começa a ficar com raiva, né? Porque está cansado demais, não está dando conta. E a pessoa, às vezes, ainda para completar, o paciente ainda xinga ele, ou diz que quem é tu que está aqui me incomodando, né? Porque na hora da agitação, outra coisa que acontece é que o paciente não reconhece mais o papel daquela pessoa. Então, sabe que aqui está, por exemplo, que essa pessoa é uma pessoa importante para mim, uma pessoa da minha família, que é muito próxima, que eu tenho segurança que está perto dela. Mas não lembra o nome daquela pessoa, ou não sabe dizer se é filha, esposa, irmã, pai, vó, o que é. Então a pessoa está no cuidador, né? Se mata cuidando daquele ali, literalmente, se dedica de corpo e alma para cuidar daquele doente, e o doente nem sabe nem quem eu sou mais. Então junta uma sensação de frustração e de decepção e de impotência maior ainda naquela hora. Daí tu começa a ficar com raiva daquela pessoa que nem para valorizar o teu trabalho serviu. Né? Então, nessa hora é bem importante que a gente consiga separar assim, a pessoa com a doença que tá fazendo que está tendo esse comportamento todo daquele cuidador que está ali precisando de um descanso, precisando de ajuda, como tu falaste, né, para que ele possa de novo recarregar suas baterias e dividir esse tirão, esse trabalho que pode ser bem cansativo em alguns momentos, em alguns dias, né? É um plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nunca termina, né? Tem até um comentário aqui nos comentários, né, de a Gabi, né? Quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. Eu trabalho numa internação, uma das indicações de internação psiquiátrica, às vezes, é a exaustão familiar. Né? Então, é o colapso da estrutura de cuidado, da rede de cuidado, né? Que também adoece, né? E que precisa de cuidado. Né? Então, além que o possível, né? Que a gente Exatamente. E cuidar de alguém que está despersonalizado quase, né? Alguém que eventualmente não está conseguindo, né? Ou não vai conseguir mais estabelecer a relação histórica que teve com aquele cuidador familiar, né? E que por isso também não o estranha, né? O rejeita ou até é hostil, né? Com o cuidador. Isso aí dá um nó na cabeça, né? Isso aí tem que ter vamos dizer assim, uma reserva aí, um capital emocional grande aí para poder suportar esse tipo de coisa, né? Tem que ser muito resiliente, como a gente tem falado bastante, né? Tem que ter muita resiliência no corpinho da pessoa para aguentar essa situação toda, né? Outra... Pode falar. Não, pode falar. Uma outra pessoa que eu estava lembrando também que a gente tem indicado bastante, que tem vários estudos super legais mostrando isso, é que nas situações de crise, de agitação, realmente, a música ajuda muito, né? Agora, o João aqui, que eu estava me lembrando disso, já queria comentar com eles, tinha me esquecido. Tem vários estudos bem importantes, super bem conduzidos, que mostram que
a lembrança musical é uma das últimas que a gente perde, só em estágios muito, muito avançados de demência, né? Que a gente preserva ele até quase o final, quase bem terminais. E, além disso, a gente sabe que, por exemplo, as pessoas que costumavam ouvir alguns tipos de música que estão com ouvido, assim, tem memória musical daquele tipo de música, quando elas estão mesmo em crise de agitação bastante intensa, a gente começa a tocar aquela música que a pessoa costumava gostar, estou acostumada a ouvir, ela daqui a pouco começa, né, focar naquele som e daqui a pouco ela está mais quietinha porque está ouvindo a música. Né? Então, não precisa, mas, de novo, a gente precisa conhecer esse paciente ou ter algum familiar perto que nos diga, o seu Joãozinho gostava de música italiana. Então, eu não vou perguntar nada para o seu Joãozinho na hora da crise. Eu vou só pegar um rádio, qualquer tipo de aparelho de música e começar a tocar uma música italiana ali naquela hora, num volume um pouquinho mais alto do que o barulho que ele está fazendo ou do que o barulho que está movimentando, né, o ambiente naquela hora, sem falar nada. Só deixa aquela música italiana tocando no ouvido do seu Joãozinho que costumava gostar de ouvir música italiana. Daqui a pouco, quando a pessoa se dá conta daquela música, ela começa a querer escutar melhor e começa a lembrar que às vezes até começa a cantarolar aquela melodia que ela já conhecia. Né? Então a gente simplesmente tira o foco, como a gente estava já falando antes, em relação a oferecer coisas que deem outros estímulos prazerosos para a pessoa naquela hora. Né? A gente tira o foco do que era o problema, seja uma alucinação, seja uma agitação, seja uma inquietação, né? Um desconforto por alguma outra coisa, e a pessoa começa a focar naquilo que é uma memória muito prazerosa e muito positiva para ela, que é aquela música que ela gostava de ouvir. E daí fica ali, né? Então, é muito bonito de ver a paciente saindo da crise com um estímulo musical, assim, é muito legal, uma experiência muito, muito, muito bonita realmente de ver, né? Então, você também viver isso lá na internação, né, de vocês. Isso, então usar outros recursos, né, sensoriais, né, poder não só daí abdicar de um recurso que é mais comum, né, para quem está podendo ter o cérebro preservado, que é a comunicação, né, o diálogo que está comprometido, o entendimento naquele momento e resgatar estímulos agradáveis daquele indivíduo, visuais, sonoros, né, sensoriais, né, em geral, que possam trazer uma sensação, né, de mais tranquilidade, né, de, enfim, apropriação daquele ambiente lá, que dá uma sensação de integração também, né, que é tranquilizador para o indivíduo. Mas, Benício, a gente já está incrivelmente quase na hora aqui, né, a gente tá terminando, eu ia te fazer outras perguntas aqui, mas não vai dar tempo, tá? Então, já vou encaminhando aqui para o final, queria que tu passasse uma mensagem, dizer que a gente vai seguir produzindo conteúdo aqui, né? Todas as quintas-feiras tem um tema que a gente traz, alguém que a gente traz aqui para conversar sobre o tema, mas queria uma mensagem final tua aqui para familiares e pacientes aí, para a gente deixar gravado aí na nossa live. Então, uma coisa que eu queria comentar, uma das coisas que as pessoas às vezes costumam fazer bastante em casa, até para distrair um pouco e ter uma sensação de movimento, é deixar a televisão ligada, por exemplo, né? Então, às vezes, só que deixam a televisão ligada ou em coisas que sejam muito infantis, que não atraem a pessoa, ou às vezes, mesmo em noticiários e tal, que existem uma informação muito violenta ou muito ansiogênica, assim, até pra gente, que assim, ainda mais para quem está mais confuso. Então, evitem, né? Se vai deixar a televisão ligada para fazer uma companhia, digamos assim, de novo, procurem ou deixar no comentário, ou deixar, às vezes tem famílias que eu converso sobre isso, para deixar, por exemplo, em canais de YouTube, que fica tocando aquele tipo de show de apresentação que a pessoa costumava gostar de ouvir de novo, para remeter junto à questão da música, né? Por aquela distração que é duplamente prazerosa de estar vendo as pessoas tocando ou dançando aquela música com aquele som que traz uma memória muito positiva, né? Então, essa é uma coisa que a gente pode usar bastante, seja em casa, seja nas clínicas geriátricas, né, nas instituições de longa permanência. Ajuda bastante a deixar as pessoas mais tranquilas e mais se sentindo mais ambientadas, né, onde quer que elas estejam, né? Então, a gente realmente tende a cada vez, como a gente estava comentando antes, cada vez usar menos medicações, usar medidas que sejam que funcione muito mais rápido, como a gente comentou, né? Que às vezes a gente dá o mérito para o comprimido, mas quem trabalhou foi o cuidador para acalmar aquela pessoa, né? São essas medidas não farmacológicas de estar perto, de ter presença física, de ter contato, né? Assim, só para dar a impressão de segurança para a pessoa, são muito eficientes e, claro, procurar compreender, entender
respeitar, né, e manejar as causas básicas que estejam provocando aquilo para a gente tratar isso, né, como eu te falasse, a gente tem que identificar o que está acontecendo de diferente no familiar que a gente conhece, tratar, e daí as coisas tendem a ser um pouquinho mais fáceis, né? Nunca vão ser muito fáceis, né? A gente sabe que exatamente. não vai ser fácil para ninguém, mas a gente tenta só tornar os dias um pouquinho melhores. Mais a menos, né? É. Então, Berenice, muito, muito obrigado, tá? Acho que a gente trouxe informações, né, importantes aí, né? Como essa, né? Não é qualquer estímulo, né? Às vezes é até meio contraintuitivo, né? Ah, isso tende a me acalmar, mas não vai acalmar aquele tipo de paciente, né? Que está com o cérebro dele prejudicado. Então, a busca de informações, né? E ir para fontes confiáveis, né? Também consultar o geriatra, o psiquiatra, o neurologista. Acho que isso tudo é muito válido aí para o manejo dos pacientes. Então, estamos chegando aqui no horário, né? Então, já vou te agradecer muito, muito, muito. Acho que, né, assim, foi uma troca legal e convido também, né, em outro momento a gente seguir aí a conversa, porque o tema é longo aí. Acho que teria mais coisas para conversar. Talvez mais adiante a gente te chame de novo aí. Tá bom, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês e vamos em frente. Valeu. Então, semana que vem nos vemos aí com mais um tema relacionado à neuropsiquiatria, né, aos quadros demenciais. E desejo um bom carnaval aí para todo mundo. Valeu, boa noite, Berenice. Boa noite a todo mundo. Até mais.